aleluia, glória a Jesus. Fiquemos em pé, meus irmãos, para nós fazermos uma oração pelo evangelista Felipe, que estará transmitindo a palavra do Senhor. E eu quero convidar o presbítero Bruno para fazer esta oração. Pai do Senhor para os irmãos, amém? Maravilhoso Deus e poderoso Pai celestial, queremos, Senhor, te agradecer, ó Deus, e te glorificar pela tua presença, ó Deus, que tem sido real nessa noite, noite de festa, santa ceia do Senhor. Pai, muito obrigado pela tua presença. Toma o teu filho em tuas mãos nessa noite, ó Pai, como um canal de bênçãos. Enche da tua graça, dê da tua palavra. Pai Santo, continua falando forte ao nosso coração. É o que nós te pedimos, te agradecendo, em no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, glória a Jesus. Quero saudar a todos com a paz do Senhor, irmãos. Podeis vos assentar em nome de Jesus. Quero também nessa noite trazer a saudação do meu pastor, pastor Marcos Vinícius Girão Borba, ali do campo de Socorro. Quero louvar a Deus também nessa noite pela vida do pastor Caio, que tem sido um canal de bênção aqui nesse lugar. Ele falando sobre as congregações. Era cada estreito, irmãos, que a gente se colocava ali, mas Deus, Ele é fiel, irmãos. Muitas das vezes tem pessoas que pensam até, Caio, que a gente cai de paraquedas, Mas só Deus sabe por cada coisa que a gente já passou, Lembro que a gente ia ali para Bita, os irmãos têm uma ideia, a gente pegava ali cerca de 4 quilômetros de estrada de chão para poder chegar a Bita, era 10 quilômetros de estrada, mais 10 quilômetros de estrada de chão para poder chegarmos até ali, aquele lugar, na Combis, apertadinho, um por cima do outro, Mas a gente chegava lá e pregava a palavra. Para os irmãos terem uma ideia, um local completamente sem acesso. Era 4 quilômetros que você só via mato de um lado, mato do outro. No meio do caminho tinha um cemitério, Que a gente passava, o cemitério sempre estava aberto. Tinha uns crentes que ficavam logo com medo. Mas o nome do Senhor era glorificado ali naquele lugar, irmãos. Glória a Jesus. Quero convidar os irmãos, dentro do tema que me foi proposto pelo nosso pastor, em João capítulo 20, e o versículo 1 até o verso 7, em nome de Jesus. Lembro-me que, rapidamente, enquanto os irmãos encontram, há uns 10, 12 anos atrás, mais ou menos, a gente saía lá da sede caminhando, e íamos lá para o Porto Grande. Uma congregação que ficava uns 2 quilômetros da congregação que a gente congregava lá em Socorro. Ele sempre de terno, Pastor Caio sempre de terno. Eu não gostava de terno. Eu dizia, você quer ser pastor? Eu não quero não. Você quer ser obreiro? Eu não quero não. Ia sempre de calça jeans, de tênis, mas ele sempre ia. Aí quando chegava lá na igreja, ele ia logo para o lado, ele dizia, eu quero ter uma oportunidade hoje, viu? Aí eu era o contrário, eu ia para o lado de fora e dizia, eu não quero não. Glória a Jesus. Mas quando Deus ele tem, irmãos, um propósito na vida da pessoa, eu sempre dizia, eu não quero ser obreiro. Até o certo dia que Deus disse, você vai ser. Aí eu disse, amém, Jesus, serei. Que Deus continue abençoando a vida do pastor Caio, diácono Emerson, que Deus continue lhe abençoando poderosamente em nome de Jesus. Meu primo Silas, que agora anda comigo nesses caminhos por aí também, em nome de Jesus. Amém? João, capítulo 20, e o verso de número 7. Prometo aos irmãos que vou ser muito rápido naquilo que eu tenho para poder falar, em nome de Jesus. Amém? Que diz, ao amanhecer, o primeiro dia da semana, estando ainda meio escuro, Maria Madalena foi ao sepulcro e viu que a pedra que fechava a entrada havia sido removida. Então saiu correndo em busca de Simão Pedro e do outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes, eles tiraram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o colocaram. Imediatamente Pedro saiu em direção ao sepulcro, acompanhado pelo outro discípulo. Ambos corriam juntos. Entretanto, o outro discípulo correu mais do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Inclinando-se, viu as faixas de linho ali, mas não entrou. Em seguida, chegou Simão Pedro, que vinha logo atrás dele. Pedro entrou no sepulcro e também viu as faixas de linho,
bem como o lenço que estivera em volta da cabeça de Jesus e que não estava com as faixas de linho, mas dobrado à parte. Então o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro também entrou. Este viu e creu. Repita comigo em nome de Jesus. Este viu e creu. Somente até aqui, meus irmãos, em nome de Jesus. A Bíblia, ela é bem clara ao afirmar que Jesus, ele sofreu na cruz do Calvário. A Bíblia diz que Jesus foi cuspido, vilipendiado, machucado. E a Bíblia diz que Jesus, ele entregou o seu espírito. E a Bíblia diz que Jesus expirou. A Bíblia diz que Jesus já falava aos seus discípulos bem antes disso que iria morrer, mas que ao terceiro dia ele ia ressuscitar. Muitos dos discípulos, por muitas das vezes, não estavam ligados naquilo que Jesus falava. Certa vez Jesus contou uma parábola, segundo a história mostra que Pedro saltou até Jesus e disse: por que é que vós falais por parábolas? Nós não entendemos. E Jesus chega para ele e diz: eu não falo com parábolas, falo para o mundo, mas para vocês eu falo claramente. Muitos não entendiam o que Jesus estava falando. Muitos não entendiam a fala de Jesus. É tanto que Jesus, em João capítulo 14, precisa dizer para eles que ele era o caminho, a verdade e a vida. Mas a Bíblia diz que então Jesus, ele vem e morre. E quando ele morre, já existia a promessa falada por ele mesmo, que ao terceiro dia ele iria ressuscitar. A Bíblia diz que então as mulheres todos os dias iam para o sepulcro para poder ver o corpo de Jesus. E a Bíblia vem dizendo que todos os dias as mulheres iam lá. E em determinado dia, determinado momento, as mulheres foram até o túmulo de Jesus, já no domingo, e a Bíblia diz que quando aquelas mulheres chegam até o túmulo de Jesus, Jesus não se encontrava mais naquele lugar. A Bíblia diz, porém, que as mulheres vieram até os discípulos, correram até ele e até eles disseram: olha, o corpo do nosso mestre não se encontra mais lá, o corpo do nosso mestre foi levado. Roubaram o corpo de Jesus, roubaram o corpo do nosso mestre. Vamos lá ver o que é que está acontecendo. A Bíblia diz que João toma a frente, começa a correr, Pedro corre também junto com ele, e a Bíblia vem dizendo então que João toma a frente para poder chegar até, para poder ver que Jesus não estava mais ali naquele local. A Bíblia vem dizendo então que a João começa a correr, corre, e quando João chega primeiro do que Pedro. E a Bíblia vem dizendo no texto ao qual nós lemos que então João teve medo, João não teve coragem de entrar. João ficou à porta dali daquele local e ficou com medo de entrar, porque não era somente um cemitério, era uma tumba grande onde as pessoas entravam, tinha diversos compartimentos. E então João chega até a porta e João tem medo de ir até lá para poder ver se Jesus estava ou não naquele lugar. Mas a Bíblia diz que Pedro não, Pedro ele era diferente, Pedro ele era mais afoito. Eu sempre tenho o costume de falar que Pedro ele era 8 ou era 80. Tinha momentos que Pedro ele era aquele crente que onde ele passava as pessoas somente ficassem debaixo da sombra dele, era curado. Mas tinha aqueles momentos que Pedro também sacava da sua arma e cortava a orelha do servo chamado Malco. Pedro ele era aquele homem que tinha momentos que estava crente demais a ponto de andar sobre as águas, mas no mesmo momento a Bíblia diz que Pedro ele vem e começa a naufragar. Pedro ele era aquele crente que quando Jesus chama os seus discípulos, pergunta para os discípulos: quem é que o povo aí fora está dizendo que eu sou? E os discípulos começam a dizer: olha, alguns dizem que o Senhor é Jeremias, outros dizem até que o Senhor é Elias, alguns dizem que é Isaías, mas nós sabemos quem o Senhor verdadeiramente é. A Bíblia diz que Pedro salta, toma a direção, toma a frente e diz: nós sabemos, porém, que o Senhor é o Filho do Deus vivo, o Deus Altíssimo encarnado que veio para a terra. Pedro ele era esse homem. A Bíblia diz que Jesus chegou para Pedro e disse: Pedro, se não fosse o meu Pai que está no céu para te revelar, você não saberia essa resposta.
resposta, mas a Bíblia diz que logo na frente, Jesus então começa a dizer: olha, está chegando o meu momento, eu vou morrer na cruz do Calvário, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. A Bíblia diz que então Pedro chega para Jesus e diz: Jesus, desiste desse negócio de morrer, desiste dessa história. A Bíblia diz que então aquele homem que tinha trazido uma revelação da parte de Deus, agora então Jesus está dizendo: para trás de mim, Satanás. Ou seja, Pedro, ele era esse homem, e Pedro então ele não se conteve. Pedro, ele vem, entra no sepulcro com tudo, e a Bíblia diz que Pedro começa a olhar os detalhes, e a Bíblia diz que Pedro então, ele vê o lenço que está dobrado, ele vê então ali as faixas, os lençóis, e a Bíblia diz que quando Pedro vê o lenço que está dobrado, a Bíblia diz que então Pedro creu. Olha para esse irmão que está do teu lado, diga para ele, diga para ela: Pedro creu. Pedro creu. Aí eu fiquei interessado porque foi que ele viu tudo isso e então agora ele creu. Segundo o contexto judaico da época, a história da época, mostra que quando o seu senhor, ele vinha para um banquete, ele ia comer, então a história mostra que o seu senhor, todos eles tinham um lenço. Eles tinham um lenço no momento em que estava comendo. E quando ele estava comendo, o lenço servia para poder limpar suas mãos, para poder limpar sua boca. Então quando ali o Senhor saía, ele deixava o lenço dobrado. Então o escravo que estava ali, ele tinha um entendimento que o seu Senhor saiu, foi dar uma volta, foi ao banheiro, foi conversar com alguém, mas o lenço estava dobrado. Se o lenço estava dobrado, ele sabia que o seu senhor iria voltar. Porém, se o senhor saísse e não dobrasse o lenço, amassasse o lenço e jogasse o lenço dentro do prato, então o escravo vinha até ele, tirava o prato, limpava o local, porque ele tinha um entendimento que o seu senhor foi embora. Então quando Pedro chega lá dentro do túmulo onde Jesus estava outrora morto, a Bíblia diz que Pedro então, ele encontra o lenço que estava dobrado, e a Bíblia diz que quando Pedro ele vê aquela situação, a Bíblia diz que Pedro então ele creu, porque quando ele olhou e viu o lenço dobrado, Jesus deixou uma mensagem para Pedro ali dizendo: Pedro, a ceia ainda não acabou. Pedro, eu ainda vou voltar. Pedro, não se preocupa, porque eu ressuscitei. Diga para esse irmão que está do teu lado, profetiza para ele dizendo: Jesus ressuscitou, Jesus ressuscitou, Jesus ressuscitou. Existem muitos homens da mesma maneira qual foi falado nessa noite. Se você for lá na China, no túmulo de Buda, lá está dizendo: aqui jaz os restos mortais de Buda. Se você for em tantos e tantos lugares, lá no líder, se você for lá no túmulo de Joseph Smith, o pai dos mormons, está dizendo: aqui jaz os restos mortais de Joseph Smith, o menino que com apenas 14 anos de idade mudou a história de muitas pessoas. Mas quando você vai lá em Jerusalém, a Bíblia é clara em afirmar, e também muitas das vezes para nossa vergonha, também tem uma placa lá, mas essa placa não está dizendo aqui os restos mortais, aqui está ele, aqui está ele, mas ali está dizendo: ele não está aqui, porque já ressuscitou. Ele já ressuscitou. Jesus, quando ele expira ali na cruz do Calvário, a Bíblia vem dizendo que então passa-se o primeiro dia, o inferno está fazendo festa. Passa-se o segundo dia, o inferno está fazendo festa. Mas vem o terceiro dia. Vem o terceiro dia. E no terceiro dia, no terceiro dia aconteceu o milagre. E para poder encerrar, e aqui assim eu quero agradecer a minha oportunidade para poder não passar em nome de Jesus.